Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Tudo bem, vou escolher essa coisa de semideus. É um terreno antigo onde deuses e divindades viveram no passado. Todos os tipos de animais de estimação têm a chance de absorver a energia divina deixada para trás e se tornarem mais fortes. O problema era que o enterro do semideus havia desaparecido desde tempos imemoriais. Ainda não se sabia se algum poder dos deuses ainda permanecia lá. O animal de estimação que ele precisava treinar era um porco celestial, o que significava que um plano de cultivo com inimigos do tipo veneno seria mais adequado. Mesmo assim, o enterro do semideus não era uma má escolha, já que era mais ou menos uma solução completa para todos os tipos de animais de estimação, exceto os do tipo morto-vivo, que não se dariam bem com a energia divina. Mas isso não importava. Suping esperava levar o esqueletinho para um ambiente de treinamento rigoroso, pois isso definitivamente o ajudaria a ficar mais forte mais rápido. 120 pontos por morte, ou seja, 12.000 moedas astrais pelo ralo se eu morrer. Suping cerrou os dentes e confirmou a escolha. Claro, ele não se esqueceu de fazer um contrato temporário com o porco celestial e o levou consigo antes de partir. O porco havia passado alguns dias em sua loja, desfrutando casualmente da energia densa dentro de um cercado de recuperação. Parecia que a criatura havia, de alguma forma, alcançado a próxima fase de seu rank atual, além de ganhar uma nova habilidade, Prisão de Pesadelo. Tudo isso aconteceu enquanto ele dormia. Prisão de Pesadelo era uma habilidade do tipo psíquico, algo estranho para um porco celestial do tipo veneno. Embora Suping já não se surpreendesse mais com essas coisas em sua loja. O cão-dragão negro deveria ser bom em ofensiva, mas havia dominado 5 escudos elementares diferentes no nível máximo, tornando-se um verdadeiro tanque. Depois havia o dragão infernal, orgulhoso e implacável, que havia aprendido a andar silenciosamente rente ao chão. Nada poderia ser mais estranho do que isso. Como sempre, um vórtice repentino apareceu na sala e o puxou para dentro. Ele abriu os olhos ao perceber o cheiro de flores e ficou pasmo ao ver que havia sido teleportado para o meio de um jardim. E um bem grande, por sinal. O chão sob seus pés era pavimentado com pedras perfeitamente cortadas, enquanto várias colunas em estilo grego estavam por perto. As plantas e flores cresciam tão bem que quase bloqueavam sua visão. Os vestígios de uma civilização. Ele olhou para tudo com admiração. Depois de ler o nome e enterro do semideus, ele esperava algum tipo de campo de batalha antigo cheio de cadáveres ou um cemitério sombrio, mas não isso. Um mar colorido de flores que parecia um refúgio escondido usado por eremitas. Esse lugar foi construído por deuses ou algo assim. Suping de repente ficou mais consciente de sua falta de conhecimento. Como um cidadão moderno criado em um país sem crenças religiosas, a palavra Deus não era algo que ele encontrasse com frequência. Ele até esbarrou em muitas entidades semelhantes no reino caótico dos mortos-vivos, mas isso não o ajudou a aprender muito sobre divindade. Mais importante, quem era o dono desse jardim? Eles ainda estavam aqui? O sistema deixou uma mensagem em sua mente. Hospedeiro, você chegou a um plano controlado por divindade. Deseja comprar a habilidade Língua Divina? Sim ou não? Quanto custa? 10.000 pontos de energia para o idioma geral. Você precisará de outros que pertencem a certas categorias depois, com preços variando dependendo da situação. Suping suspirou aliviado. O preço parecia justo, já que ele aprenderia um sistema linguístico inteiro que nem os melhores historiadores de seu mundo conheciam. Sim. Confirmado. Baixando. Suping sentiu sua mente se expandir com algo que ele não entendia no início. Mesmo assim, o processo terminou muito mais rápido do que ele imaginava. Quando recebeu todo o conhecimento da língua, percebeu que era, bem simples. Era como se alguém tivesse inventado um novo idioma capaz de transmitir muito mais com menos palavras, comparado às línguas modernas. Ele sentiu que poderia resumir todas as obras de William Shakespeare em algumas dezenas de páginas se quisesse. Assim que aprendeu o novo idioma, ele viu algo branco se movendo acima dele e ouviu uma voz doce dizendo: Estranho, sinto o cheiro de insetos por perto. Não pode ser. Eu acabei de pulverizar desinfetante aqui. Suping olhou para cima e percebeu que estava olhando para uma mulher usando uma saia, bem, diretamente por baixo dela. Sua cabeça esquentou na hora. Havia uma mulher gigante, com quase 3 metros de altura, flutuando acima dele. Sua saia fofa e adorável, junto com aquelas pernas brancas e suaves, eram definitivamente o suficiente para despertar a fera interior da maioria dos machos. Só que Suping não estava na posição certa para admirar sua beleza. A mulher o viu lá embaixo. Ela levou alguns segundos para processar, antes de cobrir sua parte íntima e gritar no topo dos pulmões. Suping sentiu sua cabeça girar com um som alto e agudo, seguido pela intensa intenção assassina da mulher voadora, que quase se materializou ao redor dela. Não foi culpa minha. Você que veio na minha direção, certo?
Morra, clone imundo! Vendo o perigo se aproximar, Suping imediatamente invocou o esqueletinho e o dragão infernal para ajudá-lo. Assim que os dois animais de estimação apareceram, uma aura dourada em forma de crescente veio e cortou o esqueletinho, que havia surgido um pouco mais longe de Suping, ao meio. O dragão infernal sentiu o poder avassalador contido no ataque e sentiu sua própria alma implorando para que ele se ajoelhasse e se rendesse à mulher gigante. Mas, assim que percebeu que Suping estava em perigo, o instinto de proteger seu mestre sobressaiu. Sem esperar ordens, o dragão avançou contra a aura em forma de lâmina. Depois de inúmeras batalhas, proteger Suping era uma diretiva gravada nos genes do dragão infernal. Mesmo que isso custasse sua própria vida. Um rastro de chamas foi disparado em direção à garota, como um jorro de lava. Ao mesmo tempo, o dragão infernal avançou e se colocou na frente de Suping. Em seguida, o dragão infernal foi partido ao meio a partir do peito. As escamas mais resistentes do dragão não conseguiram deter aquela lâmina dourada nem por um instante antes de ser cortado. Suping ficou chocado. Ele não esperava que a garota pudesse ser tão assustadora. Ainda assim, seus dois animais de estimação haviam ganhado algum tempo para ele. Energia astral fervilhava dentro dele. Graças ao prisma estelar, seu poder astral básico, que estava no estágio superior do 4º nível, foi impulsionado até o estágio intermediário do 7º nível. Somado ao impulso proporcionado pelo escudo solar no último momento, Suping conseguiu desviar para o lado. O chão do jardim afundou profundamente. Suping sentiu algo estranho em seu braço. Olhou para baixo e viu que havia perdido o braço esquerdo. Eu não quis. Suping gritou de desespero. Ele não queria morrer de uma morte sem sentido, que lhe custaria 120 pontos de energia. Ele estava sem palavras. O que estava acontecendo? Ele ia morrer logo ao chegar, e essa morte seria completamente inútil. Ótimo, sua réplica insignificante, misturando-se com um ser imundo dos mortos-vivos e um escravo dragão. Não é à toa que você pertence a uma raça inferior e desprezível. Vá para o inferno. A garota estava furiosa. Ela moveu os dedos, e novamente 2 raios de energia dourada dispararam. O pequeno esqueleto, que havia sido cortado ao meio, rapidamente remontou seu corpo e avançou novamente. Suping reviveu o dragão infernal que acabará de ser morto no local. Felizmente, reviver animais de estimação era de graça. Caso contrário, ele nunca teria como bancar esse treinamento. O dragão infernal ainda não havia entendido o que estava acontecendo, pois acabará de ser trazido de volta à vida quando sentiu a intenção assassina que Suping transmitiu. Isso era para ajudá-lo a entrar na batalha o mais rápido possível. O quê? A garota ficou surpresa ao ver o dragão infernal voltar à vida ali mesmo. Ela não estranharia que o esqueleto pudesse reviver, afinal, essa era a habilidade daquela criatura imunda. Mas ela não esperava que o dragão também pudesse ser revivido, e não era uma ilusão. Como membro da raça divina, ela tinha uma percepção clara da energia vital. Ela havia registrado a morte do dragão infernal, incluindo sua alma. Além disso, quando o dragão reviveu, ela captou um vestígio de uma energia aterrorizante, como se o tempo e o espaço estivessem tremendo. Mas o ser capaz de afetar o tempo e o espaço já havia desaparecido há muito tempo. Sua raiva deu lugar à dúvida. Nesse momento, o dragão infernal mais uma vez se colocou na frente das lâminas douradas e foi novamente cortado em 2 partes. O pequeno esqueleto avançou em direção à garota e estava prestes a cortar seu rosto com sua lâmina óssea. A garota voltou a si. Ela viu a lâmina óssea prestes a atingir seu rosto e, de repente, percebeu uma energia residual ameaçadora dentro dela. Essa energia estava escondida nas profundezas do osso, que parecia ter pertencido a uma criatura horripilante. Mas a presença ameaçadora já havia desaparecido há muito tempo. A garota ficou perturbada. Aquele esqueleto não era algo que ela poderia subestimar. Além disso, ela teve a vaga sensação de que havia uma voz aterrorizante rugindo dentro do esqueleto, como se viesse de seu sangue, algo surpreendente. Ela ergueu a mão, arremessando o pequeno esqueleto para longe, e agarrou sua lâmina óssea. Ela a examinou e percebeu que a lâmina era feita de um fragmento de osso. Ela tentou se cortar com a lâmina. Uma gota de sangue dourado escorreu. A lâmina podia machucá-la. Isso a chocou. Ela olhou para o pequeno esqueleto, que já havia se remontado depois de ser esmagado, e para o dragão infernal, que havia se recuperado. O espanto em seus olhos era ainda maior. Por fim, ela voltou sua atenção para o jovem humano. Quem é você? Suping ficou aliviado ao ver que a garota finalmente parou seus ataques. Ele forçou um sorriso. Eu não fiz nada de propósito. As palavras de Suping lembraram a garota do incidente anterior. Ela corou e disse furiosa. Essa não foi minha pergunta. Quem é você? Como entrou aqui? Diga a verdade, ou você conhecerá o inferno em vida. A menção do inferno em vida preocupou Suping. Onde você ouviu isso?
A garota ficou surpresa ao perceber que Suping sabia desse nome. Ela o encarou fixamente, de repente, sentiu que não conseguia decifrar esse humano. Quanto ao segredo ancestral por trás do nome enterro dos semideuses, nem mesmo membros avançados da raça divina sabiam dele. Esse segredo crucial estava relacionado à origem dessa divindade e envolvia os deuses mais supremos. Durante todo esse tempo, esse nome foi considerado informação confidencial. Naturalmente, era chocante que um humano inferior como Suping pudesse pronunciar essas palavras. Ela se perguntou se ele havia obtido fragmentos de informações em algum local de herança antiga. Talvez ele estivesse tentando usar isso para chantageá-la. Suping percebeu algo estranho em seu olhar e entendeu que a informação que o sistema lhe dera tão facilmente poderia ser tratada como extremamente sigilosa pelos habitantes locais. Ele não aprofundou o assunto e tentou mudar a direção da conversa. Ouvi de outra pessoa. Bem, se não se importa, poderia me explicar um pouco sobre este lugar e me deixar ir? Se não, posso sair sozinho. A garota manteve os olhos fixos nele. Ouviu de alguém? Qual é o seu objetivo? Não me force a jogá-lo na prisão do pecado. Até os deuses implorariam por misericórdia e gritariam de dor lá dentro. Você não conseguirá sair, mesmo que queira. Suping pareceu interessado. Isso é tipo uma prisão? Dá para treinar lá. A garota ficou surpresa ao ver o brilho de interesse em seus olhos. Ela não sabia se deveria ficar irritada ou confusa. Até os deuses e as bestas mais violentas e cruéis tremiam ao ouvir falar da prisão do pecado. Era o lugar mais terrível para a raça divina, onde os criminosos sofriam as torturas mais cruéis. Alguns deuses preferiam morrer a entrar lá. Eles empalideciam só de ouvir o nome. No entanto, as ameaças não surtiam efeito nesse humano. Ela percebeu que Suping estava genuinamente curioso, sem fingimento. Ele realmente não sabia o quão horrível a prisão do pecado era. Ou, ele estava ansioso para conhecer um lugar tão aterrorizante? A garota rangia os dentes de raiva, mas conseguiu se acalmar. Mesmo que não tivesse conseguido intimidá-lo, ela obteve uma informação útil. Suping provavelmente dizia a verdade. Só alguém que tivesse vindo de um mundo muito distante não conheceria os horrores da prisão do pecado. Além disso, o comportamento dele era estranho. Ele aparecerá do nada e conseguia reviver aquele dragão escravo degradante, algo que até os deuses supremos teriam dificuldade em replicar. Ela quase podia acreditar que havia um deus supremo por trás dele. Mas por que um ser supremo se importaria com um humano insignificante? Uma princesa nobre não daria atenção a roupas simples, muito menos pegaria um caroço podre do chão. Se não houvesse um deus supremo envolvido, ela não conseguia explicar como o dragão voltará à vida tão facilmente. Suping, como humano, certamente não dominava a habilidade de reviver os mortos sozinho. A garota estava em conflito interno. Ela queria capturá-lo imediatamente e interrogá-lo sobre seus segredos, mas também temia o ser misterioso por trás dele. Será que forças rebeldes estavam tentando interferir na situação atual da divindade usando Suping? Seu rosto se contraiu ainda mais ao pensar na situação atual da divindade. Suping ficou um pouco assustado com o silêncio dela. Ele não conseguia adivinhar o que ela estava pensando. Afinal, ela era parte da raça divina e poderia matá-lo a qualquer momento. Deixa pra lá. Acho que não vou conseguir respostas. Melhor me matar e cair fora, ele pensou. Ele olhou para a garota novamente. Sua mente parecia distante. Aproveitando o momento, ele mobilizou seu poder astral e gritou. A garota se alertou com sua voz. Quando voltou a si, viu Suping sorrindo para ela, acenando como quem diz adeus, e então cuspindo sangue. O quê? No instante seguinte, Suping desabou no chão. Seu corpo ficou frio, e a vida se esvaiu dele. A garota ficou pasma. O que foi isso? Ele se matou. Ela não conseguia entender. Entre todos os cenários que imaginara, nunca esperava que o humano tiraria a própria vida antes que ela pudesse capturá-lo. Um momento depois, ela sentiu que a energia vital de Suping havia se esvaído completamente. Ela verificou, ele realmente estava morto, sem fingimento. Ela colocou a mão em seu corpo sem vida. Seus órgãos internos estavam rompidos, incluindo o coração. Suicídio. Que brutalidade consigo mesmo. A garota ficou em silêncio por um longo tempo, confusa. Qual era o propósito dele vir aqui? Era um sacrifício? Mas ele não dissera nada e não obtivera nenhuma informação antes de se matar. Que peão sacrificial pouco profissional. Enquanto ainda tentava entender, ela sentiu algo se movendo sob sua mão. No momento seguinte, percebeu uma perturbação no coração, uma vibração no espaço e no tempo. Quando olhou para baixo, para seu espanto, o corpo de Suping estava se transformando em flocos de luz estelar, desaparecendo no vazio. Enquanto o corpo sumia, o espaço e o tempo, normalmente estáveis, tremeram levemente.
Logo depois, tudo no jardim ficou em silêncio novamente. Não havia corpo. Nem mesmo vestígios de sangue. Apenas o buraco profundo no chão provava que a batalha realmente acontecerá. A garota olhou para o buraco, reunindo seus pensamentos aos poucos. Tudo parecia um sonho. Se não fosse pelo buraco, ela pensaria que tinha alucinado. A turbulência no espaço-tempo, o dragão, o suicídio repentino. Ela revisou todas as peças em sua mente, de repente, encontrou um fio condutor. Teve uma percepção. Ele está vivo. Ele apenas saiu daqui através do suicídio. Ele pode voltar à vida. A garota se virou bruscamente e olhou para o horizonte. Sob o céu, a cidade se estendia vasta e sem limites, com uma população enorme. O ponto de revivificação dele não pode estar longe daqui. Preciso alcançá-lo. Ele sabe a origem da divindade, e há um ser misterioso ajudando-o. Preciso descobrir seu verdadeiro propósito. Ela cerrou os dentes e desapareceu do jardim, correndo em uma determinada direção. Fim dos capítulos do 217 ao 219. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!